Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias e Relatos de Infidelidade. A história de hoje é chocante. Já deixe seu like e vamos ao relato. Tínhamos construído uma vida sobre a fundação mais tediosa e gloriosa. A confiança absoluta, a rotina de 10 anos, o cheiro dela no meu travesseiro que era mais familiar do que o meu próprio, não era um amor de conto de fadas. Mas era melhor, era real, cimentado por hipotecas, viagens de carro mal planejadas. E a maneira como ela sempre sabia que eu precisava de silêncio antes mesmo de eu abrir a boca. Ela era meu lar, meu porto seguro, e eu nunca imaginei que a rocha sob meus pés pudesse ser areia movediça. Olhando para trás, eu me pergunto como pude ser tão cego? Como pude confundir a calmaria da familiaridade com a ausência de tempestades? Minha ingenuidade agora pesa como chumbo, uma confissão silenciosa de que eu falhei, em ver a escuridão que se formava bem na nossa sala de estar. Sob a luz fraca da televisão que assistíamos todas as noites lado a lado, mas já distantes anos-luz. As mudanças começaram sutilmente, quase imperceptíveis, disfarçadas de estresse profissional de uma nova carga de trabalho. O telefone dela, que antes ficava jogado na mesa de centro, começou a migrar para o bolso. Ou pior, ficava voltado para baixo, como se a tela emitisse uma radiação perigosa que precisava ser contida. E eu perguntava, claro, e ela me dava aquelas respostas polidas, mecanizadas, sobre a política da empresa, sobre a necessidade de manter a privacidade. E eu, o idiota, acenei com a cabeça e engoli a explicação, porque acreditar nela era mais fácil do que encarar o frio cortante da suspeita. Mas a sensação, aquele arrepio gelado rastejando pela minha espinha, nunca desapareceu. Era um zumbido constante, um ruído branco na minha cabeça, dizendo que algo estava errado. Mas eu o abafava com a lembrança de como ela sorria no nosso casamento, de como segurava minha mão no cinema. Eu me agarrava a essas memórias como um náufrago a um pedaço de madeira. A descoberta, a explosão cataclísmica que destruiu nosso universo, aconteceu em uma terça-feira, 3:30 da manhã. Ela estava dormindo ao meu lado. Aquele sono pesado e satisfatório que parecia negar qualquer culpa ou segredo. Eu não conseguia dormir, meu estômago embrulhado. E quando o telefone dela acendeu na mesinha de cabeceira com um brilho quase obsceno no escuro, meu corpo inteiro parou de funcionar. Foi o som da notificação que me despertou de verdade. Aquele ruído baixo e insistente que era diferente dos sons habituais. E eu me incline apenas para silenciá-lo, pensando em como o som atrapalhava meu esforço inútil para dormir. Mas o que vi não me permitiu mais recuar. A tela bloqueada não escondeu nada, ela gritou a verdade na minha cara com uma clareza brutal. Uma prévia de mensagem, não do WhatsApp que ela sempre usava para o trabalho, mas de um aplicativo de mensagens que ela tinha me dito ser desnecessário para o dia a dia. E o texto? Deus do céu, o texto era um punhal girando no meu peito. Lá estava o nome, um nome masculino que eu nunca tinha ouvido, seguido por uma linha de palavras que me cortaram a respiração. Mal posso esperar por sexta. O dia inteiro com você é melhor do que qualquer noite com ele. O ar sumiu dos meus pulmões. Não foi um choque, foi uma certeza terrível. A confirmação de todo o medo que eu tinha reprimido. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o aparelho cair. Eu olhei para o rosto dela, dormindo pacificamente a centímetros de mim. O rosto que eu amava. O rosto que agora era a máscara de uma traidora. E senti uma náusea tão violenta que mal consegui me mover. Eu não queria invadir sua privacidade, e essa era a última coisa que eu queria. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade desesperada de provar que aquilo era um erro, uma brincadeira de mau gosto, me dominou. O polegar dela, graças à conveniência da biometria moderna, estava ali, inerte. Eu o peguei, com a ponta dos dedos suando frio, e o pressionei contra o sensor. O telefone desbloqueou com um clique suave, e o mundo desapareceu ao meu redor, restando apenas o brilho azul frio da tela e o arquivo secreto da nossa destruição. Eu estava dentro. Nunca devia ter visto aquilo. E a dor de ler aquelas mensagens era maior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Eu desci o feed de conversas, e cada palavra era um tijolo desmoronando da parede que era minha vida. Planos, apelidos íntimos, reclamações sobre a minha pessoa disfarçadas de piadas internas. Foi ali, na quietude da noite, que descobri que a mulher ao meu lado não existia mais. Ela era uma fraude. E eu estava sozinho, lendo a minha própria sentença de morte emocional. O cairro dela, o cheiro familiar de perfume e sono, pairava no ar da noite, um contraste hediondo com o terror frio que irradiava da tela em minhas mãos. Eu estava imerso em um túmulo digital. A luz azul era a única testemunha da minha autodestruição. Não era apenas uma traição física, era uma arquitetura elaborada de mentiras. Eu estava lendo o manual de construção. Cada toque na tela, cada deslizar para baixo, era um passo mais fundo no poço de veneno que ela havia cavado para nós. Eu procurava o momento exato em que ela havia se perdido, mas encontrei apenas a continuidade de sua duplicidade. Os apelidos que eles usavam, aqueles diminutivos melosos que ela nunca usou comigo,
me faziam vomitar em silêncio. Ela o chamava de solstício, porque ele havia chegado no dia mais longo do ano. Eu era, presumivelmente, o inverno, a escuridão que ela tinha que suportar. A dor mais aguda não veio das frases de desejo, mas da forma como ela falava de mim. Ali, exposta em um chat privado com seu amante, estava a radiografia da falha da nossa relação, contada pela perspectiva dela, distorcida e cruel. Ele nunca está satisfeito com as viagens de fim de semana. Sempre acha que deveria ser mais. Ele é bom, mas é tão previsível, sabe? Gosto da sua espontaneidade, sol, previsível. Essa palavra atingiu minha coluna vertebral com uma força física. Eu havia dedicado anos a construir uma vida estável, uma rotina de conforto para nós dois. E ela a transformou em meu defeito fatal, usando-a como justificativa para procurar a excitação barata em outro lugar. Ela zombava dos meus planos, dos pequenos rituais que compartilhávamos, como se fossem grilhões. E o 10º mês as datas se tornaram alarmantes. Não era um deslize recente, uma crise passageira. A conversa mais antiga que consegui encontrar remontava a 10 meses. Bem antes daquela viagem de negócios para a qual eu arrumei a mala dela com as roupas favoritas, pensando que estava sendo um marido dedicado, a viagem de conferência de clientes era na verdade uma lua de mel clandestina. Eu li as descrições de jantares românticos em hotéis caros, os mesmos hotéis cujas notas e despesas ela me havia mostrado como prova de seu esforço no trabalho. Eu não estava apenas sendo traído, eu estava sendo financiado para ser traído, pagando a conta da minha própria humilhação. Meu olhar congelou em uma troca sobre um presente. Ela mencionou ter comprado aquele colar que você tanto queria, mas tive que dizer que era para minha mãe. O colar, eu me lembrei perfeitamente. Um pingente de prata caro que ela disse ter comprado para o aniversário da mãe dela, mas que ela nunca usou. Eu havia até perguntado à sogra uma vez, casualmente, sobre o presente, e ela desconversou de maneira estranha. Agora eu sabia por quê. A traição não era apenas dela. Envolvia cúmplices, mentiras contadas a outras pessoas. Uma rede de silêncio que me mantinha na escuridão, enquanto todos os outros sabiam ou suspeitavam. Eu comecei a hiperventilar, o telefone escorregando levemente, mas eu o agarrei com a força de uma pessoa se afogando. Eu precisava de mais ar, mas estava preso sob o peso esmagador dessas revelações. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando absorver que ela podia dormir ao meu lado, fingindo tanto carinho depois do Deezer. A ele que não podia esperar para se livrar do peso morto que eu representava. A frase, em particular, queimou. O peso morto. Eu era o fardo, o obstáculo para a felicidade plena dela. Rolei freneticamente até as mensagens mais recentes, as de hoje. A rotina de mentiras continuava. Eles discutiam a sexta-feira. O dia seguinte. Eram detalhes logísticos, mas um trecho me paralisou. Ele escreveu: Você já conversou com o contador sobre como dividir os investimentos? Preciso de garantia antes de tomar minhas próprias decisões. O contador. Os investimentos. Isso não era mais apenas uma transa ocasional alimentada pela luxúria. Isso era planejamento. Isso era demolição estrutural da nossa vida financeira. E eu estava totalmente alheio. Havia uma conta conjunta de investimentos que havíamos aberto no início do ano, destinada ao nosso futuro, a aposentadoria que ela sempre pintou com cores tão vibrantes. Ela estava discutindo como desmantelá-la com ele. A traição havia evoluído de um segredo íntimo para uma conspiração financeira contra mim. Meu futuro, minha segurança, tudo estava sendo negociado no silêncio daquela caixa de diálogo. Eu estava sendo espoliado. Eu precisava respirar, precisava me levantar e gritar, mas meu corpo estava congelado, preso entre a esposa adormecida e o dispositivo que segurava o mapa exato da minha ruína. O clique suave do telefone em minhas mãos era o som final da porta se fechando para sempre em minha antiga vida. E eu não havia terminado de ler. Eu precisava saber o tamanho exato do buraco em que ela havia me jogado. Rolei para cima desesperado, buscando o ponto de origem dessa podridão, precisando saber quando exatamente o castelo desmoronou sobre mim. Passei pelas centenas de mensagens, meses se revertendo em segundos, o blar de palavras e emojis que agora pareciam símbolos rúnicos de uma seita, da qual eu jamais seria parte. Eu estava revendo a história deles, não a nossa, e cada deslize do meu dedo era um soco no meu peito. Eu vi as mensagens do nosso aniversário de casamento, ela enviando a ele a foto do bolo que eu havia feito, com a legenda: Tenho que aturar essa palhaçada por mais algumas horas. Pense em mim, naquele dia ela havia me abraçado tão forte, me prometido a eternidade com aquele sorriso falso que agora era o rosto do mal puro. Finalmente cheguei ao começo, ao ponto de inflexão que ela havia escondido sob camadas e camadas de afeto encenado. Era o verão passado, logo após a minha cirurgia, aquele período em que eu estava mais vulnerável, dependendo dela para tudo, para me levantar, para me medicar. Ela me traiu quando eu estava literalmente convalescendo e incapaz de reagir. O primeiro flerte era inocente,
mas rapidamente se transformou. Ele perguntou: como está o doente? E ela respondeu, com uma crueldade que me fez engasgar com o próprio ar: estável, mas o tédio está me matando. Preciso do algo real, algo que não precise de muletas. Eu estava usando muletas e ela me transformou em uma piada de mau gosto, um fardo físico e emocional. A náusea subiu, ácida e quente, e eu tive que morder o lábio inferior até sentir o gosto ferroso do sangue para não vomitar ali mesmo, em cima das mensagens que me matavam. Eu não era apenas traído, eu era ridicularizado em minha fraqueza. Continuei lendo, agora sem buscar lógica, apenas buscando a dor, como se cada detalhe fosse um veneno que eu precisava absorver para me imunizar contra a mentira dela. Eles discutiram detalhes íntimos da nossa casa, coisas que eu jamais imaginaria que ela compartilharia. Ele perguntou se o pequeno defeito na pia do banheiro que eu sempre odiei, mas ela insistia que era charmoso, havia sido finalmente consertado. Ela respondeu que não, e que eu era exatamente como a pia. Um pequeno defeito que ela estava esperando o momento certo para se livrar. E, então, o novo nível de conspiração se revelou. Ele mencionou a apólice de seguro de vida, a que ela e eu havíamos assinado há 6 meses, designando um ao outro como beneficiários principais. Ele escreveu: você já conseguiu mudar a cláusula condicional? Não quero surpresa se o pior acontecer. O pior acontecer, isso me eletrocutou. O silêncio no quarto agora era uma pressão física. O som rítmico da respiração dela se transformou no tic-tac de uma bomba. Eles estavam falando sobre me remover, não apenas da vida dela, mas potencialmente da minha própria existência. Eu sabia que estava sendo dramático, que o pior poderia significar apenas o divórcio, mas a frieza com que eles discutiram a apólice, o cuidado em garantir que ele estivesse protegido em caso de surpresas, jogou uma sombra sinistra sobre a minha imaginação. Eu estava sendo roubado, humilhado e talvez ameaçado. A traição havia se tornado uma ameaça existencial. Voltei ao planejamento financeiro, o contador, os investimentos. Ela não estava apenas falando sobre a conta conjunta de aposentadoria. Ela mencionou a herança que eu havia recebido do meu avô. Aquele dinheiro era meu, separado, mas ela havia me persuadido a colocá-lo em uma aplicação mais lucrativa sob a gestão dela. Ele escreveu: quando você vai transferir o fundo do vovô para um portfólio acessível? Eu sei que é dele, mas você o convenceu a assinar os papéis. As mãos tremiam tanto que eu quase deixei o telefone cair no carpete. Oh, Mileva, o último elo real com a minha família. O dinheiro que ele havia deixado para que eu tivesse segurança estava sendo planejado para ser desviado para a vida dela com esse homem. Aquela mulher ao meu lado não era minha esposa. Era uma parasita, uma ladra que estava metodicamente despoando-me de tudo que era meu, inclusive da minha dignidade. Eu estava completamente nu de proteção, minha confiança destroçada, minha segurança financeira comprometida. Eu não podia mais adiar. Eu precisava desse mapa, desse testemunho digital da minha ruína, antes que ela acordasse e apagasse o rastro. A próxima mensagem dele era curta, mas fatal. Um lembrete: não esqueça de apagar as fotos que tiramos no Airbnb de P. Preciso ter certeza de que você não vai cometer erros. Você sabe como ele é paranoico. O Airbnb de PPA era a cidade que havíamos visitado no mês passado para o aniversário da minha melhor amiga. Ela havia dito que precisava ficar em um hotel diferente porque o nosso estava lotado. E eu a justifiquei para a minha amiga. Eu defendi a ausência dela e ela estava a poucos quarteirões de distância. Com ele, ela mentiu sobre a geografia, sobre o tempo, sobre o espaço. Eu precisava copiar tudo. O tempo estava acabando. A luz fraca da manhã começaria a invadir a janela a qualquer momento. E eu precisava sair da cama, mas eu estava preso na armadilha desse conhecimento tóxico. Eu precisava de provas irrefutáveis. Meu coração martelava contra as costelas, uma batida alta e errática que eu temia que a mulher putrefata ao meu lado pudesse ouvir. Eu estendi a mão, devagar, para pegar o meu próprio telefone na mesinha de cabeceira. A primeira e mais crucial etapa era transferir esses dados. A respiração dela era calma e profunda, o som da ignorância bem-aventurada. Mas a minha era rasa, acelerada. A guerra acabava de ser declarada e o campo de batalha era o nosso quarto de dormir. E eu não tinha mais tempo. Eu tinha que ser rápido e silencioso. A ponta dos meus dedos mal conseguia sentir o plástico frio do meu próprio aparelho. Eu o puxei, centímetro por centímetro, da mesinha lateral. O medo de fazer o menor ruído, o arrastar de metal ou madeira rira paralisante. Eu podia ouvir o sangue pulsando em minhas orelhas. Um som abafado que competia com o barulho suave da respiração uniforme da criatura deitada ao meu lado. Ela estava em um sono profundo e merecido. O sono daquele que não carrega peso, que transfere o fardo da moralidade para os ombros de suas vítimas. Eu, por outro lado, estava acordado no inferno particular que ela havia construído para nós dois. Eu deslizei o brilho do meu telefone para o mínimo, a luz fantasmagórica iluminando o teclado. Meu objetivo
espelhar o inferno dela no meu dispositivo. Não havia tempo para métodos sofisticados de extração de dados. Era bruto, era imediato. Eu abri a câmera do meu telefone, com um volume no zero absoluto, e comecei a fotografar a tela dela. Uma série silenciosa e implacável, de cliques internos, cada um selando uma prova, cada imagem uma facada no coração, a mensagem do vovô, o texto dele sobre o desvio do meu único colchão de segurança. Clique. A confirmação do Airbnb de que ela alegou ser a reserva de uma amiga de trabalho. Clique. A menção das fotos que precisavam ser apagadas. Eu fotografei até mesmo a data e a hora das mensagens, a metástase da sua traição registrada em tempo real. Mas a curiosidade, essa besta faminta que destrói qualquer resquício de paz, me forçou a ir além. Se havia fotos a serem apagadas, elas precisavam estar em algum lugar antes de serem permanentemente removidas. E eu naveguei para a pasta de arquivos recentes dela, e então, para o impensável álbum sincronizado com a nuvem, aquele que ela jurou que só continha documentos de trabalho. A primeira imagem abriu, e o ar fugiu dos meus pulmões. Não eram apenas fotos íntimas em algum quarto de hotel anônimo. Não era apenas a prova de corpos interligados em uma trapaceira intimidade, era nossa casa. A foto era do homem. Ele estava sentado na minha poltrona de leitura, aquela que eu pintei de azul petróleo no inverno passado. O fundo era inconfundível. O quadro abstrato que comprei na nossa lua de mel, pendurado sobre a lareira de tijolos expostos. Ele estava ali, sorrindo para a câmera, os braços levantados em um gesto de triunfo preguiçoso. E ele estava usando o meu relógio. Não o relógio de casamento, mas o relógio de bolso de ouro que o meu pai me deu no meu 25º aniversário. Uma peça pequena e discreta que eu guardava religiosamente na minha gaveta de cuecas. Ela não havia tirado apenas o meu dinheiro e a minha segurança. Ela o trouxe para o nosso santuário, para o meu espaço sagrado. Ela permitiu que ele usasse a história da minha família, zombando da minha presença, da minha identidade. Meu corpo inteiro ficou frio. O choque foi tão potente que senti uma náusea ácida subir pela minha garganta. Aquela foto não era apenas infidelidade, era uma profanação. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam brincando de casa, brincando de ser eu, rindo do meu papel de marido ingênuo. Clique, clique. Eu tirei dezenas de fotos dessa prova de invasão domiciliar. Eu ampliei o relógio, a poltrona, a luz que entrava exatamente pela janela do nosso quarto de hóspedes. Sim, o quarto de hóspedes. A poucos metros de onde dormíamos. A próxima imagem era pior, era um close-up dele e dela. Mas a legenda, ela havia legendado a foto não para ele, mas talvez para si mesma. Ou para uma amiga cúmplice. A legenda dizia apenas o novo âncora. Finalmente livre do velho. Eu era o velho. Eu era a âncora pesada. O obstáculo que ela estava planejando cortar. O parasita que se alimentava da minha herança me via como o peso morto que precisava descartar. Eu senti uma urgência desesperada. Eu precisava saber se ela tinha mostrado a ele os papéis que ela me fez assinar para a herança. Eu rolei para baixo, ignorando as mensagens de flerte e as promessas de futuro que eram para ser minhas. E então eu encontrei um anexo. Uma foto de um documento oficial, rabiscado por ela. Era o formulário de transferência da custódia do fundo do vovô, datado da semana passada. E embaixo, uma mensagem dele. Perfeito. Agora o que vamos fazer com a casa? A casa. A nossa casa. A casa que eu decorei, onde pretendíamos criar os filhos que nunca vieram. Eles estavam planejando tirá-la de mim. Assim como planejavam tirar o meu nome de cada centavo que eu possuía. A dimensão da malevolência era oceânica. Eu tinha que parar. O calor do meu próprio telefone em minhas mãos estava me traindo. Minhas digitais úmidas de suor frio. Eu tinha mais de 50 provas irrefutáveis agora. A mulher dormindo ao meu lado se mexeu, um grunhido baixo escapando de seus lábios e o congelé. Meu coração pulou, quase parando, e então recomeçou a bater com uma força violenta, tentando sair da minha gaiola torácica. Eu esperei um minuto inteiro, a respiração suspensa, garantindo que ela estivesse imóvel novamente. Com a precisão fria de um cirurgião, eu verifiquei o histórico recente. Apaguei o ícone da pasta de fotos que havia acessado e deslizei o telefone dela de volta para a mesinha. Exatamente onde estava o ligeiramente inclinado. A escuridão engoliu a tela. Eu me deitei. Eu me cobri com o edredom, o cheiro familiar e traiçoeiro dela me envolvendo. Eu fechei os olhos, não para dormir, mas para parecer que estava dormindo. A guerra ainda não havia começado, mas eu estava armado. E a única coisa que me impediu de gritar e acordá-la e rasgar sua pele com a verdade naquele exato momento foi a fria e recém-descoberta necessidade de sobrevivência. Eu precisava garantir que o meu plano de fuga fosse tão meticuloso quanto o plano deles para minha ruína. A noite estava quase acabando e o sol que nasceria me encontraria vestido de uma quietude
que seria a mais perigosa de todas as minhas vidas. Eu era um campo minado esperando o momento certo para detonar. A quietude mortal me vestiu quando o despertador dela tocou às 6 da manhã. Não era mais o barulho irritante que prenunciava um café apressado e beijos de despedida. Era o som da linha de partida. Eu senti o peso dela rolar para longe, a cama cedendo sob sua ausência, e o cheiro de perfume misturado com o suor oquiro dela. Agora era o cheiro da podridão. Ela se espreguiçou, um som de satisfação animalesca que me fez querer chutar o colchão. Bom dia, amor menos, murmurou ela, a voz ainda rouca de sono e mentiras, inclinando-se para me dar o beijo matinal na testa. Senti a umidade dos lábios dela, a leve aspereza do cabelo caindo no meu rosto, e em vez de nojo senti um desapego cirúrgico. Era como beijar um cadáver frio. Ela já estava morta para mim. Eu apenas precisava finalizar o enterro. Bom dia menos, respondi, e o som da minha voz foi a coisa mais estranha que já ouvi. Suave e vazia, perfeitamente calibrada para a performance de marido sonolento. Ela pulou da cama com uma energia que eu não via há meses. Agora eu sabia por quê. Estava construindo uma vida nova sobre os escombros da minha, e a expectativa estava revigorando. Enquanto ela se dirigia ao banheiro para o banho matinal, eu me sentei, sentindo a pele repuxar com o esforço de manter a calma. O mundo lá fora estava ganhando luz, mas meu quarto estava em uma escuridão perene. A primeira coisa que fiz foi pegar o meu próprio telefone, não o dela. Eu precisava de cópias. Tudo. Respirei fundo e, ignorando a náusea, lembrei-me de cada passo que ela havia me ensinado para acessar a pasta oculta de fotos. Em 10 minutos frenéticos, com o barulho do chuveiro abafando o som dos cliques da câmera do meu telefone, tirei fotos de cada pedacinho da traição. Os beijos virtuais, os planos financeiros, o documento da transferência da herança, a foto da casa rabiscada com a palavra vendido em letra maiúscula que ele tinha enviado, cada print da tela dela meticulosamente registrado no meu álbum secreto. Eu não podia mantê-los no meu telefone. Ela era cuidadosa, paranoica até. Checava as minhas coisas com uma casualidade fingida, sempre procurando por sinais de que eu estava desconfiado. Eu precisava de um cofre. Lembrei-me do meu velho laptop guardado no fundo do armário desde que ela insistira que comprássemos um modelo mais atualizado. Amor, este aqui é lento demais para você. Eu nunca o usava. Tirei-o, o cheiro de poeira levantando-se. Demorou uma eternidade para ligar, e a luz da tela era uma ofensa no quarto ainda escuro. Transferi cada imagem para um drive USB minúsculo, nomeando a pasta como Receitas de Churrasco 2023. E esconderijo. Não a gaveta de cuecas. Não o cofre. O melhor esconderijo é sempre o mais óbvio e o mais esquecido. Desmontei a base de uma moldura de foto velha na parede, uma foto do nosso casamento, e deslizei o drive USB e um bilhete manuscrito datado e assinado caso algo acontecesse comigo para dentro do espaço vazio. Coloquei a moldura de volta. Se ela batesse o olho nela 1000 vezes, nunca desconfiaria que a prova da sua ruína estava aninhada sob a nossa imagem mais feliz. Ela saiu do banheiro, enrolada na toalha, perfumada e radiante. Você tá bem, amor? Parece um pouco pálido. Teve a audácia de soar preocupada. Eu sorri, forçando a flexão dos músculos do rosto. Apenas um pouco de dor de cabeça. Não dormi muito bem. Eu precisava dar a ela uma razão para minha estranheza. Algo que ela pudesse aceitar e descartar. Claro, vou preparar o café, disse ela inclinando-se para me dar um beijo mais longo. Aquele tipo de beijo possessivo que antes eu achava reconfortante. Agora senti o sabor do veneno. Podia sentir o gosto da mentira na língua dela. Enquanto ela estava na cozinha, ligando a máquina de café e preparando seu iogurte com granola, a hipocrisia de quem finge cuidar da saúde enquanto destrói a vida alheia. Aproveitei para fazer a segunda verificação crítica. Entrei no nosso sistema bancário online. Meu dedo tremia ligeiramente sobre o mouse, mas minha mente estava fria processando dados. Verifiquei a conta conjunta. Tudo parecia normal, o saldo ainda alto, as contas pagas, mas rolei para baixo para os pequenos detalhes, os que não fariam uma bandeira vermelha subir. E lá estava. 3 retiradas nas últimas 48 horas. 2 do R$500, uma de R$300. Todas marcadas como diversos, compras online, R$1.300 evaporados. Não era uma quantia grande o suficiente para disparar meu alarme se eu fosse o marido cego de ontem, mas era um gotejamento constante, um teste. Ela estava testando o sistema, retirando pequenas porções para financiar a sua nova vida. Estava movendo o dinheiro aos poucos,
normalizando a subtração, esperando que eu não notasse os pequenos cortes antes que pudesse me desmembrar por completo. A raiva me deu uma clareza gelada. Eu não estava apenas sendo traído, eu estava sendo lentamente drenado. Fechei a janela do banco, a tela refletindo o rosto pálido e determinado que agora me encarava. A dor de cabeça não era mentira. Era o peso da coroa de espinhos que ela acabara de colocar na minha cabeça. Desci as escadas exalando a confiança forçada que precisava. Ela estava na bancada, sorrindo, oferecendo-me a caneca favorita, aquela com o desenho desbotado do nosso primeiro apartamento. Eu não podia mais olhar para ela, mas tinha que olhar. Tinha que memorizar a forma como a luz batia nos olhos verdes dela, a maneira como mexia o café, porque em breve essa seria a imagem que entregaria ao advogado da minha própria sobrevivência. Ela era a loba em pele de cordeira, e eu era o pastor que não só a viu, mas que agora afiava o machado. Hoje eu agiria como se fosse o dia mais normal das nossas vidas. Faria meu trabalho, riria das piadas idiotas dela sobre a academia e planejaria o jantar. Enquanto planejasse o jantar, estaria planejando o colapso dela. Precisava de mais um dia. Apenas mais um dia para mover o resto do meu dinheiro para falar com o advogado que meu amigo Lucas havia me indicado há meses, menos aquele especialista em divórcios com traição patrimonial. Precisava de tempo, e a única maneira de conseguir tempo era fingir que ela ainda era o meu refúgio, e não a minha carrascada. Peguei a caneca. Obrigado, meu amor. O som daquelas palavras me fez engolir o vômito, mas ela sorriu, um sorriso genuinamente satisfeito. Acreditava na própria invencibilidade. Ela não sabia que sob o edredom, o marido que pensava ter desarmado e esvaziado havia acordado como uma arma nuclear. Eu só precisava do botão e o encontraria antes que o dia terminasse. A manhã tinha chegado, e com ela a calma assassina que eu nunca soube que possuía. Eu ainda não tinha gritado, mas o grito estava se transformando em estratégia. Obrigado, meu amor. O gosto do café era amargo, mas o da mentira era ferro enferrujado na minha garganta. Ela tomou um gole do seu, a satisfação escorrendo dela como mel rançoso. Eu a observei enquanto ela ajustava o brinco, aquele movimento 1000 vezes repetido que antes me acalmava e agora parecia a performance mais cínica do mundo. Ela era uma atriz de método, vivendo o papel da esposa dedicada enquanto a plateia, eu já havia lido o final do roteiro. Precisei de uma desculpa para sair. Precise doar. Precisei de um satélite limpo onde ela não pudesse me rastrear. Fingi uma urgência, algo bobo sobre uma entrega perdida ou um documento que eu tinha que pegar no centro da cidade antes das 10. A naturalidade com que as mentiras saíam era a prova de que eu também estava me tornando um ator excelente no teatro da deslealdade mútua. Ela nem me questionou. Apenas me deu um beijo rápido na testa. Aquele beijo que é mais um carimbo de propriedade do que um gesto de afeto. Vê se volta logo, amor. Sabe que detesto almoçar sozinha. Vê-la sair pela porta, a bolsa de couro balançando. Foi como ver a vilã deixar a cena do crime sem saber que a testemunha estava atrás da cortina. A casa ficou silenciosa, mas o silêncio era pesado, preenchido pelo som abafado dos meus próprios batimentos cardíacos acelerados. Eu não fui ao centro. Dirigi até um estacionamento de um shopping grande, onde sabia que ficaria invisível. Sentei no banco do carro, o telefone fervendo nas minhas mãos. A primeira ligação foi para o banco. Movi tudo. Contas poupança, investimentos de risco moderado, o pequeno fundo de emergência que guardávamos para o telhado. Tudo para uma conta que abri sozinho há anos. Uma conta que ela nem sequer sabia que existia, menos um segredo pequeno e útil, que agora se tornava meu bote salva-vidas. A transação demorou menos de 5 minutos. 5 minutos para desfazer uma década de planejamento financeiro conjunto. A sensação não foi de vitória, foi de necrose. Estava amputando um membro morto para salvar o corpo. A segunda ligação foi para o Lucas. Preciso daquele contato. Agora, Lucas não perguntou nada, o que me fez amá-lo mais ainda. Só enviou o número e o nome. Dr. Rafael, especialista em patrimônio e traição. O nome parecia duro, de granito. Liguei. A secretária atendeu. Voz profissional e distante. Respirei fundo e soltei o resumo da minha tragédia em frases curtas, clínicas. Preciso de uma reunião de emergência. Tenho provas de infidelidade financeira e emocional. Preciso proteger meus bens e iniciar o processo antes que ela se mova. Ouvi o clique do teclado na outra linha. A secretária não demonstrou surpresa. Para ela, eu era apenas mais um número na longa lista de maridos que descobriram que a segurança do casamento era apenas um mito bem embalado. Consegui um horário para o final da tarde. 3 horas antes de ela voltar do trabalho. Perfeito. Desliguei o telefone e me permiti um minuto de tremores. Minha missão estava incompleta. Tinha me protegido, mas ainda não tinha o botão. As mensagens. Precisava das mensagens explícitas, dos detalhes sórdidos que tirariam qualquer margem de dúvida, qualquer chance de ela se fazer de vítima inocente na corte.
Precisava saber o nome dele, onde eles se encontravam, a profundidade do buraco que ela cavou. Voltei para casa no meio da manhã. O silêncio era agora cúmplice. Fui direto ao escritório, onde ela mantinha aquele laptop antigo, ou que usava apenas para impostos e planilhas, ou que achava que eu nunca checaria porque meu desktop era mais rápido, mas ela tinha se esquecido de um detalhe cruel. O laptop ainda estava logado no nosso e-mail antigo, o que usávamos para receber newsletters e contas de luz. E no topo da lista, quase invisível, estava um rascunho de e-mail não enviado. O estômago revirou, mas minha mão estava firme, guiada por uma maldição ancestral. Cliquei. Era um rascunho de uma carta de amor, não para mim. O e-mail começava com uma formalidade gelada. Depois desmoronava em uma confissão patética de como ele a fez se sentir viva novamente e o quanto precisava da luz dele. O destinatário era um apelido Sou do Inverno. Nome idiota e clichê, mas me deu um ponto de partida. Fetio rascunho não era o que procurava. Continuei navegando, procurando por arquivos escondidos, por lixeiras digitais, e então achei. Na pasta de downloads, um arquivo zip nomeado Relatório 2023 Férias estava escondido em uma subpasta dentro de outra subpasta que continha nossos documentos fiscais. Ela estava zombando de mim com a ironia. Abri o arquivo. Não era um relatório, eram fotos de um fim de semana em Miami Hot Trees Messes, época em que ela me disse que estava em uma conferência de negócios em Chicago. Fotos dela, fotos dele, um homem mais jovem, com cabelo claro e um sorriso que parecia ter roubado toda a luz que restava no meu mundo. E, o pior, a última foto, um close-up de uma pulseira no pulso dele. Uma pulseira de couro com um pequeno pingente de sol, a mesma pulseira que ela havia comprado há um mês, justificando a compra como um presente para o irmão dela, que faria aniversário. Duas das compras de R$500, R$1.000 gastos em um acessório para o sol de inverno. O grito que estava se transformando em estratégia agora estava se transformando em ácido. Não era apenas traição, era humilhação calculada, era o roubo de R$1.300 da nossa conta para financiar o luxo de outro homem. Fiz o que precisava. Copiei o arquivo zip para um pendrive minúsculo que escondi na bainha da minha calça. Fechei o laptop, certificando-me de que tudo estava exatamente como encontrei. O cheiro do café dela ainda estava no ar. O cheiro da minha ruína. Eu me olhei no espelho do banheiro. Minha calma era agora uma camada de gelo sobre um vulcão. Eu era o marido que sabia. Eu era o marido que havia sido roubado. Eu era o marido que agora tinha a prova visual, a prova financeira e a prova emocional da miséria dela. E ainda tinha que passar o resto do dia fingindo que o mundo girava em torno do nosso amor. Tinha que cozinhar o jantar. Tinha que perguntar como foi o dia dela. Tinha que sorrir. O Dr. Rafael me esperava às 4h30. E quando saísse daquele escritório, eu não seria mais a vítima. Eu seria o executor. Mas antes precisava de um último ato de representação. O mais difícil de todos. Enfrentar a noite com a mulher que eu amava e odiava na mesma cama. E eu sabia que hoje o sono não viria. Mas a vingança, essa sim, estava chegando. Saí daquele escritório com a sensação de ter roubado oxigênio. Aquele minúsculo pedaço de plástico na bainha da minha calça, com o calor do meu corpo, parecia uma granada destravada. Tinha a prova, mas o conhecimento era uma doença que agora corroía meus ossos de dentro para fora. Precisava ser rápido, mas lento o suficiente para não levantar suspeitas. Ela voltaria em 40 minutos. O ritual do retorno para casa, que antes era conforto, agora era teatro puro. Entrei na cozinha, a luz da tarde caindo de forma cruel sobre a bancada que havíamos escolhido juntos. Em um tempo em que eu acreditava que éramos juntos, abri a geladeira. Tinha comprado o corte de carne favorita dela, um filé alto que exigia atenção e cuidado na grelha. Ia cozinhar a última refeição para mentira. Enquanto temperava o filé, minhas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de um poder glacial. Repetia em minha mente a imagem da pulseira no pulso dele. O pequeno sol de couro, o sol de inverno. Cada pitada de sal era uma lembrança dos R$500 que ela gastou. Cada giro do moedor de pimenta era o silêncio de Chicago que ela me vendera. R$1.300 para financiar a fantasia de um homem que nem teve a decência de esconder o seu gosto por acessórios óbvios. O som da chave girando na fechadura me fez prender a respiração. Ela estava em casa. Virei-me, o rosto perfeitamente neutro, o sorriso levemente fatigado, como um marido que teve um dia longo. Oi, amor, disse ela, jogando a bolsa no sofá e me beijando o topo da cabeça. O Cairo dela. A mistura familiar de perfume caro e estresse de escritório não era mais reconfortante. Era sufocante, tóxico. Aquele cheiro de casa era a fachada do inferno. Oi, como foi o dia? O trânsito estava horrível? Perguntei, as palavras saindo lisas, polidas, sem um único arranhão de verdade. Mereciam um Oscar por aquela performance. Ela suspirou.
tirando o blazer, o de sempre. Reuniões intermináveis. Estou exausta. Exausta. Aquela mulher estava exausta de gerenciar a vida dupla. Exausta de fingir fidelidade enquanto gastava nosso dinheiro em presentes para o amante. Deixa eu pendurar isso para você, disse pegando o blazer. Era um toque rápido, banal, um gesto de carinho que se transformou em investigação tática. O peso no bolso interno era familiar. Ela sempre guardava a carteira de cartões ali, mas no bolso lateral sentia um papel dobrado. Não resisti. Deslizei-o para fora, mantendo o blazer entre nós enquanto caminhava para o closet fingindo organizá-lo. O papel não era uma nota fiscal simples. Era um comprovante de depósito, mas a natureza do depósito me fez parar de respirar. Por um momento, era uma reserva de imóvel. Não na nossa cidade, mas numa cidade vizinha, a 50 quilômetros, aquela que ela visitava. Sob o pretexto de encontrar fornecedores, o valor era substancial. Não era o total da locação, mas o suficiente para garantir o lugar. E o pior, a reserva estava em nome de ambos. O nome dela e o sobrenome dele. Um sobrenome que reconheci imediatamente do arquivo Zip Almeida. O homem das fotos em Miami não era apenas um caso. Não era um erro de fim de semana, uma luxúria fugaz. Ela estava construindo uma vida com ele. Estava se preparando para ir embora. O chão se abriu. O grito que contive de manhã quase me rasgou. Ela não estava apenas me traindo. Estava nos descartando metodicamente, usando nossos jantares, nossa história, como esconderijo enquanto pavimentava a estrada para a felicidade dele. Havia reservado o futuro. E eu não estava nele. Dobrei o comprovante com precisão cirúrgica, como se fosse um origami de dor, e coloquei na bainha da calça junto ao pendrive. Era a prova de intenção. Não era adultério. Era deserção financeira, emocional e legal. Voltei para a cozinha. O cheiro da carne na grelha estava quase pronto. O contraste entre o alimento e a podridão era insuportável. Ela estava na sala, sentada no sofá, olhos fechados, fingindo cansaço. Ou talvez estivesse realmente esgotada por ser tão desprezível. O jantar está quase pronto, menos anunciei. Minha voz estava um tom abaixo do normal, controlada, quase um sussurro de morte. Ela abriu os olhos e me deu aquele sorriso. O sorriso que amei por 10 anos. O sorriso que agora entendia ser apenas uma máscara bem feita. Perfeito. Estou morrendo de fome, disse. E naquele momento, enquanto colocava o filé dela no prato, regado com o molho que ela adorava, eu sabia. A fome dela não era por comida. Era pela vida que construía às minhas custas. E a minha fome era por justiça. E seria servida fria. O relógio marcava 6h20. Tinha 2 horas até minha consulta com o Dr. Rafael. 2 horas para jantar, ouvir sobre as reuniões intermináveis, fingir que acreditava que o estresse dela era apenas o trabalho. Sentamos à mesa. A conversa era sobre a fatura de energia, sobre a grama que precisava ser cortada, detalhes triviais de uma vida que ela já havia rasgado em pedaços. Eu olhava para ela cada mordida que dava no filé e via o sol de inverno, a nova casa, o dinheiro desviado, e sorria, porque a minha vingança não precisava ser gritada. Precisava ser executada com a precisão de um cirurgião. Comia devagar, saboreando não a refeição, mas o silêncio cheio de tudo que ela não sabia que eu sabia. A noite seria longa e a cama, a nossa cama, seria um campo de batalha invisível. Tinha que dormir ao lado do inimigo. E faria isso, porque agora eu tinha o controle. Ela estava na mira, só precisava esperar pelo momento de puxar o gatilho. O filé era suculento, a textura perfeita, e o sangue escorria lentamente pelo prato de porcelana branca. Olhava para aquele sangue e não conseguia deixar de pensar no meu próprio, fervendo, mas preso sob a superfície gelada que eu me tornara. Ela mastigava calmamente, sem pressa, como se o tempo fosse infinito, e a nossa vida, eterna. Sabe, amor, disse ela, limpando o canto da boca com um guardanapo de linho que eu dobrara meticulosamente. Eu estava pensando, estamos num momento muito bom, as finanças estão estáveis, o trabalho está pegando fogo, mas é aquela queima boa de crescimento. Devo isso muito a você. Você é a minha âncora. A palavra me atingiu como um tiro de raspão. Eu era a âncora que ela se preparava para cortar, para navegar livremente com um novo iate, deixando o navio antigo afundar com todo o seu peso morto. Sorri, um sorriso minucioso que não envolvia os olhos. Fico feliz que você se sinta assim. A estabilidade é tudo. É menos, concordou, pousando o garfo com satisfação. E logo a gente pode começar a pensar naquele investimento maior que conversamos. Aquela casa de campo, sabe, onde podemos realmente respirar. Você merece isso. Nós merecemos. Cada mentira era um prego no caixão. O investimento maior já estava feito, mas não era uma casa de campo. Era uma casa para ele e uma casa de férias para os dois. Sentia o comprovante de reserva queimando na bainha da calça. A prova física da traição, dobrada como um pequeno mapa do tesouro,
que ela achava que eu jamais encontraria. Levantei-me para pegar a garrafa de vinho mais um pouco. Claro, mas cuidado, o Dr. Rafael te mataria por esse hábito, menos brincou. Dr. Rafael, ela havia se esquecido que minha consulta de rotina de cheque UP era hoje. Jamais imaginaria que eu ia me encontrar com um advogado especializado em divórcio litigioso. Serviu o vinho, observando o rubi líquido girar na taça dela. Um brinde à sua insolência e à minha paciência mortal. O jantar terminou com ela voltando a falar sobre uma colega de trabalho que havia sido promovida. Histórias de poder, de manipulação corporativa. Estava sem querer me dando um manual de como proceder. Seja implacável. Não olhe para trás. Eram 7h45. Precisava de um álibi refutável para sair às 8h20. Enquanto lavava os pratos, ela veio por trás e me abraçou. O cairo dela, a blusa que eu passara, o toque familiar que agora parecia sujo e invasivo. Você está estranhamente quieto hoje, sussurrou no meu ouvido. Virei-me lentamente, o detergente escorrendo da minha mão para a pia. Só um pouco sobrecarregado. Tive uma ligação hoje à tarde, do Lucas. Ele está em crise. O Lucas era meu amigo de infância que morava em outra cidade. Um nome seguro inquestionável. Ela suspirou, se afastando, aliviada por não ser algo que afetasse diretamente. O Lucas. O que aconteceu dessa vez? A esposa. Algo pior. Descobriu uma coisa. Tá devastado. Disse que passaria lá para dar apoio, já que o Dr. Rafael me liberou mais cedo hoje. Menti com a facilidade de quem respira. Ela olhou para o relógio. 8 horas, tudo bem, vá, mas não demore. Sabe que detesto dormir sozinha. E amanhã tenho reunião com os japoneses logo cedo. Mentira. A reunião com os japoneses era a desculpa que usaria para viajar com ele no feriado prolongado, o mesmo feriado que havia reservado no sol de inverno, dizendo que passaria em casa, descansando do trabalho. Não vou demorar. Prometi. Estarei de volta antes que você perceba. Fui pro quarto, o pendrive e o comprovante ainda comigo. Troquei de roupa rapidamente, escolhendo uma camisa simples, sem chamar a atenção. Olhei para o espelho, e o homem que me encarava não era um marido traído. Era o estrategista, o vingador. A dor estava ali, cristalizada nos meus olhos, mas estava sob controle. Ela estava deitada no sofá, zapeando canais, já meio adormecida. Uma mulher relaxada, segura da própria impunidade. Estou indo, menos anunciei da porta. Ela apenas acenou, sem olhar. Dirija com cuidado. Mando um abraço pro Lucas, fechei a porta atrás de mim com uma suavidade letal. O ar fresco da noite me atingiu, e pela primeira vez naquele dia senti que podia respirar. Não estava indo consolar o Lucas. Estava indo entregar o futuro dela nas mãos do Dr. Rafael. Um homem conhecido em toda a cidade por sua capacidade de desmembrar fortunas e reputações, com a precisão de um escalpelo legal. O pendrive, a prova, era o meu bilhete para a liberdade e o passaporte dela para o inferno. Liguei o carro. O relógio no painel marcava 8h15, 5 minutos antes do horário agendado. E enquanto acelerava pela rua escura, eu não estava apenas indo para a consulta. Estava me preparando para uma guerra. E eu tinha todas as munições. A cama dela, o sofá dela, o sorriso dela, tudo seria usado contra ela. A ironia era doce. Ela estava dormindo no ninho que eu estava prestes a explodir. E faria isso com o máximo de calma, porque a história de traição dela seria a história da minha libertação, e ninguém contaria melhor do que eu. A vingança estava apenas começando. O carro deslizava na rua, mas a minha mente acelerava 100 por hora. O pendrive, a minha chave mestra para a liberdade e para o colapso dela, estava apertado no meu punho esquerdo, guardado no bolso interno da camisa. Não era apenas uma memória digital. Era a densidade do nosso casamento reduzida a um plástico frio. Podia sentir o metal da ponta esmagando a pele da minha palma, uma dor bem-vinda. Porque era real, tangível, diferente da dor etérea da traição que flutuava como uma névoa tóxica no peito. Dirigi para longe do subúrbio de casas silenciosas, do nosso gramado perfeitamente cortado, de toda aquela fachada de sucesso conjugal que era, na verdade, um sepulcro. A cada quarteirão a imagem dela, dormindo no sofá, relaxada e patética, voltava. Aquele conforto dela era a certeza da impunidade, a presunção feminina de que eu era apenas o marido bonzinho, o provedor da casa, sem capacidade ou estômago para investigar o rombo que abria na nossa vida. Mas eu tinha estômago. Tinha os olhos vidrados de quem não pisca diante da verdade. Lembrei da noite em que vi o itinerário para o sol de inverno, aquele resort exclusivo nas montanhas. Ela me dissera que era uma viagem de negócios com os japoneses, que precisava de 4 dias de reclusão total para fechar o negócio do ano. 4 dias que planejava passar com ele, no chalé com hidromassagem e lareira. O mesmo chalé que prometera reservarmos no nosso aniversário de 10 anos,
mas cancelara no último minuto, alegando cortes de gastos inesperados. Aquela mentira repetida com a naturalidade de quem fala sobre o tempo me causava uma náusea ácida, quase como se meu estômago tivesse se dissolvido. O pendrive tinha mais do que a reserva. Tinha o comprovante da transferência de R$ 20.000 da nossa conta conjunta para uma conta obscura na Suíça, marcada como adiantamento de fornecedor. Ela estava sangrando a nossa fortuna para financiar a vida dupla, talvez até um futuro com ele. Não era apenas sexo casual. Era uma reorganização de vida, uma redefinição do nosso futuro onde eu não tinha mais lugar, exceto como o idiota que ficava em casa. Essa foi a real traição, a que exigia fogo e cinzas. Acelerei um pouco, a luz amarelada dos postes piscando no para-brisa. Comecei a chorar, mas eram lágrimas secas sem soluços. Apenas o escorrimento amargo da bilha acumulada. Revivi a dor da descoberta, o silêncio cortante quando o nome dele apareceu pela primeira vez no extrato bancário vinculado ao pagamento de flores caríssimas. O mesmo buquê que ela me dissera que era um presente de uma cliente agradecida. Que piada! Estava me humilhando com os meus próprios olhos, esperando que a minha cegueira fosse. Silvestre estava agora na área do centro, o distrito financeiro, que àquela hora da noite parecia frio e monumental, feito de vidro e concreto. O escritório do Dr. Rafael ficava no último andar de um desses prédios, um farol de justiça implacável. Eu o escolhera precisamente porque ele não era simpático. R.F. desvendava um matrimônio como um patologista desvendaria um corpo, procurando a causa-morte. E a causa-morte do meu casamento era a arrogância dela. Parei no semáforo. 8F. Tinha 15 minutos para me recompor, para colocar a máscara de vítima calma, o homem que só buscava justiça. Mas eu não era a vítima. Era o executor. Meu coração batia no ritmo de um tambor de guerra e a adrenalina era tão pura que eu podia sentir o gosto de ferro na boca. Passei a mão trêmula sobre o volante de couro. Era um carro caro, um presente dela, outra prova de que achava que podia me comprar, me silenciar com luxo. O cheiro do couro novo e caro, o cheiro de sucesso que ela tanto prezava, agora me parecia o cheiro de um cadáver em decomposição. Tudo que ela tocou estava podre. A casa, o carro, a nossa vida de 10 anos, ela pensou que era esperta, que fizera a lavagem das transferências bem o suficiente, que o histórico de navegação limpo significava que eu não vira nada. Mas eu a conhecia a sua vaidade. Guardara o itinerário do sol de inverno não no computador de trabalho, mas num servidor de nuvem que usava para fotos antigas de família porque, em algum canto retorcido da mente dela, queria manter um registro. Tratava o adultério como um projeto de engenharia que precisava de documentação completa. E eu o encontrei, estacionei na garagem subterrânea do prédio do Dr. Rafael. O silêncio ali era opressor. Desliguei o motor, e o som do cinto de segurança ao ser liberado ecoou como um disparo. Olhei para o relógio. 8h40, 10 minutos. Peguei o pendrive, agora sem hesitação. O peso não era de plástico. Era de pó. Sairia deste prédio em algumas horas. E ela estaria ainda dormindo, sonhando com a reunião com os japoneses e o feriado na montanha. E eu estaria com o Dr. Rafael, delineando o mapa da aniquilação dela, transformando cada mentira e cada centavo desviado em alavanca. Eu não queria metade, queria as cinzas. E se ela pensou que o inferno era a saudade de mim, estava muito enganada. O inferno seria o divórcio que eu estava prestes a servir. A vingança seria fria, precisa e, acima de tudo, legal. Abri a porta do carro e subi. A camisa simples cobrindo o coração de pedra que eu me tornara. A guerra não era amanhã. A guerra começava agora. 2,9S. O elevador subiu em silêncio até o 27º andar. O corredor era frio, iluminado apenas por spots embutidos no teto, como se o próprio prédio soubesse que ali só entravam pessoas carregando cadáveres de casamentos. A porta de vidro fosco trazia uma placa discreta: Dr. Rafael Moreira, Advocacia de Família e Sucessões. Bati uma vez. Uma secretária de uns 50 anos, olhar de quem já viu de tudo, abriu imediatamente. Senhor Eduardo, o doutor está esperando. Ela não sorriu, nem precisava. Aqui ninguém sorria. O escritório era minimalista. Paredes brancas. Uma única planta que parecia sobreviver por teimosia. Rafael estava de pé atrás da mesa, de camisa preta, sem gravata. Alto, barba bem aparada. Olhos que pareciam ler o seu CPF antes mesmo de você abrir a boca. Sente-se, disse sem preâmbulos, pelo tom da sua voz no telefone. Imagino que tenhamos pouco tempo e muito estrago. Coloquei o pendrive sobre a mesa como quem entrega uma bomba desarmada. Tudo o que o senhor precisa, tá aí. Mensagens, fotos, transferências, comprovante de reserva de imóvel no nome dos dois, documento de transferência da minha herança já assinado por ela, prints da apólice de seguro de vida. E a cereja do bolo.
Eles discutindo como se livrar do peso morto, caso seja necessário. O peso morto sou eu. Rafael nem piscou. Plugou o pendrive no notebook, abriu a primeira pasta e começou a rolar as capturas com a velocidade de quem já fez isso 1000 vezes. 10 meses de conversa contínua, menos murmurou. Isso aqui é ouro puro. Adultério qualificado, desvio patrimonial, tentativa de fraude sucessória e, dependendo do juiz, até indício de planejamento de homicídio culposo ou doloso. Você quer destruir ou quer só sobreviver? Respirei fundo. Quero as duas coisas. Sobreviver rico e vê-la destruída. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso de tubarão. Então vamos jogar sujo, mas dentro da lei. Primeiro passo, bloqueio cautelar de todos os bens comuns e da herança do seu avô ainda hoje. Já tenho juiz plantonista, amigo. Segundo passo, medida protetiva de urgência para que ela saia de casa em 24 horas. Terceiro, pedido de divórcio litigioso com pedido de indignidade sucessória dela e reconhecimento de união estável paralela com partilha zero para o amante. Quarto, denúncia crime por estelionato e apropriação indébita. E se ela tocar num centavo a mais, acrescentamos tentativa de homicídio por indução. Ele virou o notebook para mim. Na tela, um modelo de petição já semi-pronto. Assina aqui, aqui e aqui. Vou protocolar eletrônico agora mesmo. Até amanhã, Almaiodeia, ela recebe a intimação em casa, com oficial de justiça e tudo. Vai ser bonito. Assinei sem hesitar. A caneta parecia pesar 1 tonelada, mas minha mão não tremeu. E o nome dele? Perguntei. Quero que ele sinta também. Thiago Almeida, 31, Onos, personal trainer dela na academia de elite do bairro. Casado, 2 filhos pequenos. A esposa dele ainda não sabe. Quer que eu envie o material para ela também? Cópia autenticada, claro. Sorri pela primeira vez em 2 dias. Quero, e quero que chegue amanhã, no mesmo dia da intimação dela. Rafael deu uma risadinha baixa. Você tem alma de carrasco, Eduardo. Gostoso. Ele apertou Enter. O protocolo eletrônico foi expedido em menos de 40 segundos. Pronto. A partir de agora, cada real que ela tentar mover vai acionar alarme no banco. A casa está bloqueada para venda ou aluguel. A conta conjunta está congelada. A apólice de seguro já foi notificada para suspensão de beneficiário. E o Thiago, bem, a esposa dele vai receber um envelope pardo bem bonito no café da manhã. Levantei-me. De repente me senti mais alto, como se tivessem tirado um piano das costas. Quanto tempo até ela perceber? Quando o oficial de justiça bater na porta amanhã às 10 da manhã, com ordem de saída imediata e lacre dos bens, você não vai estar lá, obviamente. Já reservei um apart-hotel no seu nome, pago em dinheiro vivo, fora do radar dela. Fica lá até segunda ordem. Estende a mão. Obrigado, doutor. Ele apertou com força. Não me agradeça ainda. Agradeça quando ela estiver chorando na rua, sem um tostão, sem a casa, sem o amante e com o nome sujo em todos os cadastros do Brasil. Aí você me agradece. Saí do escritório com o peito estranhamente leve. No elevador olhei o reflexo no espelho de metal polido. O homem que desceu não era mais o marido traído, era o viúvo do casamento que ela matou. E amanhã, quando ela acordasse, descobriria que o enterro já estava marcado. E o coveiro era eu. A guerra não começava agora. Ela já tinha acabado. Eu só estava indo entregar o atestado de óbito. 3,1S, voltei para casa às 23h47. A casa estava às escuras, só o abajur da sala aceso, aquele que ela sempre deixa ligado para eu me sentir em casa. Irônia, ela estava deitada no sofá, enrolada no cobertor que minha mãe tricotou no nosso primeiro Natal juntos. Dormia profundamente, a boca entreaberta, o cabelo espalhado no braço do sofá. Parecia um anjo. Eu sabia exatamente que tipo de demônio dormia ali. Fiquei parado na porta por quase 1 minuto, só olhando. Era a última vez que aquela mulher entrava na minha casa como dona. Tirei o celular do bolso, coloquei no modo silencioso e tirei uma foto dela dormindo. Guardei no álbum oculto. Ia servir depois, quando ela jurasse que nunca imaginou que eu sabia de tudo. Subi as escadas, sem fazer barulho. No quarto, abri o armário, peguei a mala de rodinhas preta que a gente usava para viagens longas e comecei a encher com o mínimo. 3 cuecas, 3 camisetas, 2 jeans, passaporte, documentos pessoais, o notebook de trabalho, tudo que era só meu. Deixei lá todas as roupas que ela tinha escolhido para mim, todos os presentes dela. Não queria levar nem o cheiro. Antes de fechar a mala, parei na frente da cômoda Brie, a gaveta dela. O porta-joias de veludo estava lá, aberto. O anel de ametista do meu pai, aquele que o amante usou na foto, estava no centro, brilhando como se zombasse. Peguei o anel, coloquei no bolso. Ia devolver para o lugar certo. No dedo da minha mãe, quando eu contasse tudo para ela amanhã, desce do novo, passei pelo sofá. Ela se mexeu no sono. Murmurou algo que parecia o nome dele. Não terminei de ouvir. Não precisava. Abri a porta da frente com a chave reserva que ela nem sabia que eu tinha cópia. Fechei com o trinco silencioso. Deixei a chave original em cima da mesinha da entrada.
junto com a aliança de casamento que tirei do dedo ali mesmo, sem cerimônia. Deixei um bilhete curto, escrito com caneta preta, letra firme. Volto amanhã às 10 horas com o oficial de justiça. Leve só o que é seu de verdade. O resto agora tem dono novo. A justiça. Coloquei o bilhete em cima da aliança. A luz do abajur iluminava os dois objetos como se fosse uma pequena instalação de arte contemporânea, chamada Fim. Entrei no carro, liguei o motor e saí sem olhar pelo retrovisor. Dirigi até o apart hotel que o Rafael reservou no outro lado da cidade. Quarto 1218 Chave Magnética, vista para um parque vazio. Entrei, joguei a mala no chão, abri a janela e respirei fundo o ar frio da madrugada. Pela primeira vez em 10 anos, dormi sozinho numa cama de solteiro. E dormi como quem acabou de nascer de novo. Às 9h58 do dia seguinte, eu estava estacionado na rua de trás da nossa casa, de óculos escuros, boné, num carro alugado que ela nunca viu. As 10803, o carro da justiça parou na porta. 2 oficiais, um escrivão, um cadeado novo na mão. Ela abriu a porta de hobby, cabelo bagunçado, cara de quem acordou de um sonho bom. Quando viu os uniformes, o rosto dela mudou em 3 segundos. Confusão, gives medo, gives pavor absoluto. Eu vi tudo de longe, com o vidro entreaberto, o celular filmando. O oficial entregou a intimação. Ela tentou discutir. Ele mostrou a ordem judicial de busca e apreensão e a medida protetiva de afastamento imediato. Ela começou a chorar. Gritou meu nome para dentro da casa como se eu fosse aparecer para salvá-la. Eu não apareci. Em menos de 15 minutos ela saiu carregando 2 malas pequenas e uma bolsa de mão. Descalça porque não deixaram ela voltar para pegar sapato. O último olhar que deu para casa foi de quem acabava de entender que perdeu tudo num piscar de olhos. Fechei o vidro do carro, guardei o vídeo. Liguei pro Rafael, ela saiu? Saiu chorando, doutor. E sem aliança no dedo, perfeito. Manda o caminhão de mudança amanhã. Tudo que sobrou é meu agora. Desliguei. Abri o porta-luvas, tirei a aliança dela que eu tinha guardado e joguei dentro de um envelope pardo. No envelope escrevi, com a mesma caneta preta, para Tiago Almeida, presente de despedida da mulher que você achou que ia ficar com tudo. Aproveite enquanto dura. Colei o endereço da academia dele. Ia deixar no correio ainda hoje. Depois abri o Waze e coloquei o destino. Casa da minha mãe. Eu tinha um anel de ametista para devolver e uma história inteira para recomeçar. O casamento morreu. Eu enterrei e saí do cemitério sem olhar para trás.